Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta respiratório. Estou situado na cidade de Curitiba. Você está no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. E aqui nós conversamos sobre assuntos referentes à sua saúde e à fisioterapia respiratória, tá bem? O vídeo de hoje é sobre uma dúvida de uma inscrita no canal chamada Antônia Faria. Dona Antônia, se a senhora estiver vendo esse vídeo, muito obrigado para a senhora. Fico feliz que a senhora esteja aqui comigo no canal. Eu lembro que em um dos comentários a senhora até se queixou que o vídeo cortou uma parte do vídeo, mas era um short. Se a senhora clicasse um pouquinho mais abaixo, a senhora seria direcionada para o vídeo longo e a senhora teria conseguido sanar a dúvida da senhora. Mas não tem problema, eu vou fazer esse outro vídeo e espero que a senhora assista. Caso a senhora não consiga assistir, o vídeo vai servir de conteúdo para outras pessoas que tenham interesse no assunto. Então a senhora pediu para falar um pouquinho sobre esse aparelho aqui. Pelo que eu me lembro, a senhora tinha comprado o aparelho e parece que começou a me seguir para aprender um pouquinho sobre o aparelho. Então esse aparelho aqui, a ideia desse aparelho é elevar as bolinhas. Quando a senhora comprou, provavelmente na caixinha só veio o aparelho, tá? O que eu acho que é complicado? Fazer o uso do aparelho sem o clipe nasal. Então tá aqui o meu clipe nasal. Esse clipe nasal a gente vende no site Treinamento Respiratório. É só colocar aqui no nariz, tá? E vai levar as bolinhas. A ideia do aparelho é essa, tá bem? É simples, essa é a ideia do aparelho. Eu tenho algumas ressalvas referente ao aparelho, mas você, que é o paciente que comprou o aparelho, tá? As minhas ressalvas, são minha opinião, tá bom? Se vocês forem buscar no YouTube mesmo, haverá vários vídeos de vários colegas falando sobre o uso desse aparelho. Eu, particularmente, não uso o aparelho com os meus pacientes. Tem alguns porquês. Mas para a senhora, Dona Antônia, e para outras pessoas que adquiriram o aparelho, eventualmente a pessoa adquire o Respiron ou o colega fisioterapeuta prescreve o Respiron, porque o Power Brief acaba sendo muito caro e o Respiron é um aparelho barato. Então o colega acaba fazendo essa indicação. Às vezes muitos médicos fazem a indicação do Respiron, e o paciente ele acaba vendo os vídeos aqui, vai lá e compra o Respiron, tá? Então isso é questão de opinião minha, tá? Eu particularmente tenho as minhas ressalvas, não costumo usar o aparelho com os meus pacientes. Lá no começo da minha carreira, há 13 anos atrás, eu até trabalhava com o aparelho, tá bem? Na sequência, eu vou apresentar um artigo para vocês, onde esse artigo ele conclui que o aparelho foi benéfico para os idosos que utilizaram o aparelho, mas nesse artigo tem um aspecto lá onde ele entra na questão da ressalva que eu tenho para não trabalhar com esse aparelho com os meus pacientes, tá bem? Então fica no vídeo aí, que na sequência eu vou mostrar esse artigo para vocês. Bom, então esse daqui é o artigo. O título do artigo é Efeitos da técnica expansiva e incentivador respiratório na força da musculatura respiratória em idoso institucionalizados. O artigo foi feito aqui em Curitiba, tá? Então na introdução, eu vou ler basicamente a introdução para vocês, tá? Mas em um outro momento, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o artigo. Eu só vou ler a introdução, por quê? Porque tem muito paciente que é leigo e está lendo o artigo, tá? Eu estou criando um outro canal de aspecto mais técnico, vai se chamar Excelência Cursos, onde a gente vai detalhar um pouco mais os aspectos do artigo. Mas aqui, então a introdução do artigo.
O envelhecimento é um processo fisiológico que traz consigo várias alterações nos sistemas corporais, inclusive a diminuição da força da musculatura respiratória. Para quem acha que não existe força da musculatura respiratória, então o objetivo foi avaliar PI max, pressão inspiratória máxima, que é a referência, que ela indiretamente ela é a força do músculo respiratório. E a PE max, pressão expiratória máxima, e pico de fluxo expiratório de idosos. Pico de fluxo expiratório é uma grandeza que a gente avalia o avanço da doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença que ela acomete em sua maioria fumantes e ela é caracterizada por obstrução. Quanto maior a obstrução, menor vai ser o pico de fluxo expiratório. Então, nesse estudo aqui foi idosos com doença pulmonar obstrutiva crônica. De idosos institucionalizados antes e após a aplicação de técnicas manuais expansivas e incentivador respiratório orientado a fluxo. Essa é uma ressalva do porquê eu não uso o Respiron com muitos pacientes meus. Então, um paciente com doença pulmonar obstrutiva ou um paciente com doença obstrutiva de modo geral, ele tem restrição de fluxo de ar, tá? Então, um dos aspectos é esse. E comparar os resultados obtidos. Então, os materiais e métodos foi estudo longitudinal, um caso controle realizado em uma instituição da cidade de Curitiba, com 16 indivíduos entre 70 e 80 anos do sexo masculino. Os sujeitos foram selecionados e submetidos à avaliação da força da musculatura respiratória por meio do manovacômetro, da marca Indomed, e fluxo expiratório através do Peak Flow, da marca Mini-Rite. Após a avaliação, a amostra foi dividida aleatoriamente em grupos. Grupo 1, de idosos submetidos ao uso do incentivador inspiratório, Respiron, e técnicas expansivas. E o grupo 2, técnicas expansivas apenas, e o grupo 3, incentivador inspiratório. Tá? Então fez um comparativo sobre isso. O resultado: ocorreu melhora para todas as variáveis pré e pós-tratamento para os grupos experimentais, porém o destaque é dado para o grupo 3. O grupo 3 é o grupo que só usou o incentivador, tá bem? Este estudo apresentou resultados satisfatórios com a aplicação das técnicas expansivas de expansão pulmonar e Respiron na força muscular respiratória e pico de fluxo expiratório de idosos institucionalizados. Então, esse artigo aqui ele fala de um resultado benéfico, tá? Mas mais abaixo no artigo ele fala que esse resultado benéfico associando o Respiron, tá, às manobras de expansão pulmonar. Essas limitações que ele coloca aqui, então, só com o uso do Respiron, teve alguns poréns aí que não teve uma melhora muito significativa, que esse é o grupo 3, que é o grupo que só usou o Respiron, tá? Em resumo, traduzindo para você que é leigo, tá? É mais válido você desenvolver um trabalho com a supervisão de um profissional, com a orientação de um profissional, certo? Não vou me aprofundar muito nesse artigo para não ficar muito técnico, principalmente para você paciente, tá? O que você paciente tem que entender? Se você não tem condições de fazer um investimento num aparelho como o PowerBrief, tá? Compre o Respiron. Tá? Compre o Respiron, use o Respiron. Eu tenho a minha opinião, que isso é apenas a minha opinião. Tá? Eu vejo mais evidências no uso do PowerBrief do que o Respiron. Porém, esse próprio artigo aqui ele fala que houve algum benefício com o uso do Respiron. Então, eu acho que na atual conjuntura não é muito válido eu exercer o papel de um influenciador e falar para você não investir num aparelho desse, sendo que você acaba não tendo condições de comprar um aparelho como o PowerBrief,
Tem Power Brief que está custando 750, alguns você encontra até por 1.200. Será que isso é válido? Tá? Não sei. Tá? Não sei. Deixa aí a sua opinião para... Quero saber, você acha que é válido o paciente não comprar o Respiron, só comprar o Power Brief, que é um aparelho mais caro? De repente você pode estar pensando, você está falando isso porque lá no seu site, o site de treinamento respiratório, você comercializa o Respiron. Não é por isso, tá? Porque é cômodo para mim incentivar para o paciente que compre o Power Brief. Se for pensar por essa lógica, né, o Power Brief está mais caro, mas a maioria dos pacientes que acessam o meu canal não necessariamente vão comprar um aparelho comigo. Tá? Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de passar. Tá? Mais detalhes sobre o uso do Respiron, o que você pode favorecer um pouco melhor ele. Procure prolonga bem a tua expiração. Geralmente eu vejo pessoas fazendo isso. Provavelmente você vai ver vídeo meu também fazendo esse tipo de movimentação. Você fazer assim, qualquer aparelho de treinamento muscular inspiratório que você fizer desse jeito, não vai ter um resultado interessante. Piorou o Respiron, que ele tem essas ressalvas. Ele tem várias outras ressalvas. Só que se eu for colocar todas as ressalvas do Respiron aqui, o vídeo vai ficar enorme, tá? Por isso que eu tô falando que eu tô iniciando um outro canal, ele ainda não está pronto. O nome provavelmente será Excelência Cursos, onde abordaremos aspectos mais técnicos, tá? Quando esse canal iniciou, ele iniciou de uma forma bem simples. Ele começou abrangendo a maioria pacientes. Hoje eu tenho cantores que me seguem aqui, eu tenho atletas. Vou continuar produzindo conteúdo aqui para vocês de uma linguagem sempre mais simples, trazendo a minha opinião sim, mas também pensando em aspectos sociais como esse que eu te falei, que eu entendo que é um aspecto social. Vamos falar só do Power Brief? Quer queira, quer não, ele tem grandes evidências. E aquela pessoa que não tem condições de comprar o Power Brief? O que a gente faz? Comenta isso aí. Comenta isso para mim. Deixa o seu comentário. Seja você profissional da área, seja você paciente, seja você familiar de paciente, passa a sua experiência para a gente. E o aparelho ele é comercializado, ele está sendo vendido legalmente, ele não está sendo vendido de uma forma ilegal, ele é um aparelho que tem registro na Anvisa e tudo, tá? Esse é um dos artigos que fala sobre o aparelho, pretendo trazer alguns outros para você, tá certo? Não esquece de deixar o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e encaminhe esse vídeo para aquele teu colega que é a favor ou contra o Respiron, ou para aquele seu paciente, né? Ou se você é paciente, encaminhe para os seus amigos aí, tá bem? Então, tchau, muito obrigado por você prestigiar o meu vídeo e até o próximo vídeo.